Olá! O Projic TV Entrevistas de hoje conversa com Cristina Panella, ela que é referência no mercado quando o assunto é planejamento, pesquisa e mensuração de comunicação interna. Doutora em Sociologia, consultora da BMI, professora convidada da ECA, Universidade de São Paulo, e colunista da ABERJ, Associação Brasileira de Jornalismo Empresarial. Prazer, Cristina. Eu já queria aproveitar o tema da nossa conversa de hoje para fazer a nossa primeira questão aqui, trazer a primeira questão. Planejamento, pesquisa e mensuração da comunicação. Como as empresas estão utilizando isso hoje? No início do ano 2002, as empresas ainda tinham muita dificuldade em tratar o tema da mensuração. Falava-se muito em planejamento estratégico, mas o fato é que você não tinha nem pesquisa e nem mensuração de resultados. Ou quando tinha, era feito de uma forma muito pouco profissional, muitas vezes com as próprias equipes internas. Nesses anos de 2000 a 2003, começou a haver uma pressão muito grande, começou lá fora, como sempre, pelo desenvolvimento de mensuração de resultados. E não há mensuração de resultados independente de pesquisa. Então, aquelas pesquisas que, até aquela época, eram quase que todas essencialmente qualitativas, de pequena monta, muitas vezes na base do faça você mesmo, o que traz vários pequenos problemas, começaram a ser vistas como uma área de desenvolvimento, onde as técnicas de pesquisa teriam que ser aplicadas aos conceitos de comunicação e de planejamento. Aí veio um período intermediário bastante curioso, onde as empresas faziam o seu planejamento, desenvolviam uma série de ações e, ao final, chamavam um profissional de pesquisa e diziam: eu preciso medir o meu resultado. E aí você dizia assim, enquanto profissional: bom, mas qual era a sua premissa? A gente tinha umas ideias, mas a gente foi fazendo. Aí você diz: mas como é que eu posso medir, então, alguma coisa hoje se eu não posso comparar com o que existia ou com o que era proposta naquele início de ano? Infelizmente, essa disjunção entre planejamento, mensuração e pesquisa ainda existe. A pesquisa é cada vez mais, e ela tem que ser vista cada vez mais, como uma técnica transversal. Ela não aparece só no planejamento, ou só na mensuração, ou só na comunicação, só no marketing, ou só nas vendas. Ela é um instrumento que é transversal a diferentes departamentos e setores e que está ali para demonstrar a pertinência do planejamento realizado com os objetivos do negócio, e não só objetivos da comunicação. Então, é isso que a gente está vendo hoje. O cenário seria perfeito se não estivessem havendo também, simultaneamente, a questão das redes sociais. A questão das redes sociais, a necessidade de likes e tudo isso, que são entendidas pelos clientes como fenômenos de sucesso e que são demonstrativos de alcance, mas não necessariamente de eficácia, muito menos de venda de seus produtos, tem contaminado muito todo esse esforço que foi feito para o desenvolvimento de um planejamento atrelado a objetivos que possam ser mensuráveis pela pesquisa. Então, hoje, existe um certo fascínio ainda pelo número de likes, ainda que esses possam ser comprados sem grande problema, pelo número de visualizações, sem que daí se tire a correlação com a imagem da marca, a venda dos produtos. É quase que se nós estivéssemos num reino só da imagem. Se eu aparecer, está bom. Não está bom. Já antigamente, você dizia assim, quando você tinha outdoors, mídia paga muito pesada, não bastava só aparecer. Aquilo tem que estar vinculado de alguma maneira ao comportamento de compra ou de venda de serviços, que é atrelado à imagem da empresa, sempre. Muitas empresas até fazem a etapa de planejamento direitinho, mas quando chega na fase de pesquisa e mensuração, essa etapa costuma ser suprimida, seja por falta de verba, por falta de tempo. Como você vê isso? Primeiro, eu sempre digo, eu hesitei muito, mas no último ano, por exemplo, eu coloquei no meu site a palavra consultoria.
E por que eu fiz isso? Porque eu cansei de dizer, inclusive em aulas e palestras, assim, na hora que vocês estiverem no planejamento, chamem alguém de pesquisa, não necessariamente a pessoa que vai fazer a mensuração, mas para acompanhar e para ajudar vocês a objetivar aonde vocês vão ter que chegar, para que isso depois possa ser uma unidade de medida. Tá? Então, por um lado, você tem isso, que a pesquisa deveria estar envolvida, né, quase que nessa equipe multidisciplinar, desde o planejamento. Tá? Porque aí ela vai poder te dizer, olha, tais e tais e tais critérios, como é que a gente vai medir? E ao perguntar para o comunicador, né, como é que eu meço isso, ele de repente vai virar e dizer assim, como é que eu vou mostrar? Por isso que eu falo, pega um consultor na hora do planejamento, mesmo que ele não apareça depois lá no final, tá? Porque isso vai ajudar em muito a tornar o seu planejamento muito mais claro e objetivo. Isso, ponto 1. Ponto 2 é a verba da pesquisa de mensuração e avaliação de resultados tem que estar contemplada todo ano. Tá? E essa é a maior dificuldade. Mas uma das dificuldades, eu vou te dizer, é porque normalmente deixam só para consultar depois. Então as pessoas não têm a menor ideia de qual seria o valor e de como seria. Se você chamar esse consultor no início, no planejamento, ele tem condição de te dar a exata medida e dizer, olha, vai daqui até aqui, né, com essas características e tal, e aí você tem como fazer. Porque também tem, muitas vezes a gente chega e diz assim, seria ótima essa proposta que você está falando, mas não cabe no orçamento que a gente tem, o que dá para fazer? E tem vezes que eu falo, olha, se é isso que dá para fazer, é melhor não fazer, porque o viés vai ser muito grande. Então você vai gastar dinheiro jogando fora, porque você vai ter um viés grande. Então, a questão do investimento, a gente sabe que funciona assim, mas veja como é curioso para nós imaginarmos que um gestor não compreenda que o planejamento que ele está solicitando terá que ser medido, mensurado, para inclusive retomar para o ano seguinte, corrigir falhas e coisas assim. Em 2017, na Mega Brasil, você apresentou uma pesquisa inédita de comunicação. Essa pesquisa trouxe inovação, trouxe alguma tendência aí para os próximos anos? Sim. Bom, em primeiro lugar, antes de mais nada, eu acho que eu tenho que fazer uma observação. As pesquisas que eu faço para a Mega Brasil ou de forma pública, não tendo sido encomendadas por ninguém, tendo só uma temática que a gente discute, esse é um momento onde eu me permito fazer reflexões um pouco mais teóricas e de ver para onde nós vamos, e não somente uma pesquisa do tipo, quantos canais o senhor tem, o que o senhor faz, quanto o senhor usa nisso. Então, essa pesquisa, principalmente, ela tinha uma preocupação, porque no ano anterior eu havia feito uma pesquisa sobre a crise, mas a crise de corporações, como o Odebrecht e tudo isso, e ficou muito claro, que ali foi feito com empresas e com profissionais de comunicação, mas ficou muito claro que as empresas achavam que as agências, e os profissionais não estavam nem um pouco preparados profissionalmente para aquilo. Que não era uma questão de quem sabia o que não sabia fazer, que assim, falando de uma maneira grosseira até, mas a mão de obra não estava preparada, não tinha se preparado para esse tipo de coisa. Então você sempre teve no Brasil 1, 2 ou 3 pessoas que eram conhecidas como grandes gerenciadores de crise, mas de uma forma geral, e ali isso era necessário, porque muitas empresas foram tocadas, e as suas equipes deveriam poder lidar com isso, isso não aconteceu. Então, quando chegou na questão da comunicação interna, primeiro eu falar um pouquinho de mídias sociais, mas depois o objetivo da pesquisa era um pouco isso. Será que a gente pode colocar hoje a comunicação interna como uma atividade praticamente independente da empresa, que ela tenha também as suas veleidades teóricas, que ela tenha objetivos que vão para além de ser o pequeno departamento de comunicação da empresa. Ou seja, a comunicação interna ainda fica restrita eu sou a caixinha que recebo a informação e transmito, ou ela já pode estar influenciando. E foi esse movimento que a gente viu e quis mostrar. Que a comunicação interna, de alguma maneira, se tornando mais madura, deixando de ser subjugada, não atrelada, mas subjugada pela alta direção, simplesmente como uma caixinha de transmissão de informações, para trazer uma questão de planejamento. Porque, por exemplo,
Como que você consegue engajamento só com comunicação? Só com comunicação, que eu digo, é com informação. Você não consegue. Então, se o objetivo daquela empresa é vamos serrar, né, os cotovelos juntos, trabalhar juntos e tal, para que você alcance esse objetivo, você não pode estar só comunicando dizendo assim, gente, vamos trabalhar junto e um pouco mais. Ninguém vai entender isso. Agora, você obter o engajamento, você tem todo um planejamento que faz com que... Então você faz cria atividades de grupo, você traz as pessoas participando, você mostra, né, a efetividade do trabalho delas. É um trabalho que é completamente diferente de ser simples transmissor de informação, que aliás há muito tempo a comunicação não é mais. Cristina, outro dia eu ouvi de um gestor que fazer o planejamento estratégico, ok, mas fazer pesquisa e mensuração é coisa só para empresa grande. Você concorda com essa afirmação? Não, em absoluto não. Se eu tivesse que dizer para quem é indispensável fazer, seria para o pequeno negócio. Porque ele não pode errar. As grandes empresas podem se dar o direito de errar. Investir em pesquisa, lançar um produto que depois não funciona, uma campanha que depois é destruída pelas pessoas. Você já imaginou a quantidade de dinheiro, né, que se desperdiçou nessas coisas, na coisa da escola, tudo isso porque não teve um pré-teste, uma coisa assim. Ou seja, uma grande empresa, ela tem fôlego para errar. Ela pode errar. O pequeno não. O pequeno abre uma loja, né, de camisetas em Pinheiros, né, um bairro descolado hoje, e ele abre essa loja, por exemplo, porque um primo dele do interior, né, fabrica camisetas. E ele coloca lá todas as camisetas, sem tentar entender quem é o público que passa por ali, que tipo de coisa eles gostariam. Né? E vamos supor ainda que, por sorte, ele acerte em metade da coleção dele. Né? Ele só imobilizou metade do dinheiro dele, a outra ele acerta. E ele começa a ver que ele está vendendo como água. E alguém diz para ele, mas é porque está muito barato. E ele começa a ver também que daí a pouco a venda acabou, parou. E ela parou porque as pessoas começam a dizer que se é tão barato não pode ser de tão boa qualidade. Independente, ninguém vai saber se ele traz o interior do primo, disso, daquilo. Ou seja, isso para dar um pequeno exemplo, mas ao mesmo tempo, veja, se um pequeno comerciante é orientado, né, por um profissional de pesquisa, de marketing, e começa a fazer um cadastro das pessoas que compram ali, mas não com aquela fichinha, de, preenche aqui, né, que ninguém gosta de fazer. Sei lá, o senhor tem uma camiseta por mês, né, se você preencher o cadastro, faz alguma ação, assim. Com pouco tempo ele vai conseguir definir qual é a área geográfica que ele está abrangendo, né, qual a idade que ele está abrangendo. E tudo isso vai guiá-lo completamente no seu negócio. E não estou falando em um A de comunicação, estou falando aí só do caixa. Agora, um gestor que diga para mim que isso é só para grandes empresas, é um gestor que tem uma certa, desculpe, mas uma certa preguiça de se debruçar sobre os dados para ver como é que a gente pode fazer um negócio dar certo. Não, os pequenos podem ter. Os pequenos seguramente não vão ter a mesma verba, mas eles também não precisam de uma pesquisa do mesmo tamanho. E a sua empresa é procurada por empresas de todos os portes? Não necessariamente. É claro que são mais as grandes empresas, até porque a maior parte das pessoas que me procuram a minha empresa vem por recomendação. Então, como eu trabalhei muito com grandes empresas na área de imagem e reputação, vem muito por aí. Mas eu tenho sim demandas de pequenas e médias empresas, seja no agro, seja na área de confecção, em outras áreas assim, áreas em que eu trabalho também, por exemplo, que eu sou consultora do Sebrae, então eu trabalho muito nessas áreas, e nesses casos o mais difícil, na realidade, é convencer as pessoas da pertinência da pesquisa. Eles até estão interessados, mas ficam, não, claro, conhecem muito menos. Mas uma vez que você demonstra pertinência, ao contrário dos grandes, eles são os mais propícios a dizer, vamos fazer. Eu quero ter um resultado palpável. Ok, Cristina Panella, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Projic TV Entrevista. E se você gostou desse conteúdo, acesse o site da Cristina Panella, que tem todas as informações lá, bastante conteúdo
sobre pesquisa e mensuração e planejamento de comunicação. Tchau, até a próxima!